Quais as dicas de atividade para treinar controle olho-mão? Minha mocinha tem uma dificuldade de olhar para as mãos. Quantos anos ela tem? Eu acho legal a gente começar inicialmente por aquilo que a gente falou. A mão tem que estar no campo visual e às vezes a gente diminuir aqui um pouquinho, né, esse contorno de movimento, a gente contornar para a mão ficar próxima uma da outra, vai fazer também toda a diferença. Porque senão também a gente coloca, não, mas a mão tá aqui, ó, mas a mão ainda não tá no meu campo visual, porque às vezes é uma criança que ficou muito deitada e o visual dela ainda tá muito elevado. Então a gente tem que primeiro, né, colocar um pouquinho mais para baixo o visual dela e aí ela vai achar a mão. A gente pode fazer isso também vendo o que vai chamar mais a atenção dela visualmente falando. Às vezes é uma criança que a gente precisa usar um recurso luminoso, às vezes é uma criança que a gente precisa usar uma textura diferente. Então a gente pode dar brinquedos com texturas diferentes ou com a luz também tendo como uma referência, né, para essa criança olhar para baixo e aí sim ela vai começar a ter maior essa coordenação. Ela tem 2 anos e a mãe tá falando que já tentaram posicionamento, mas não tiveram muito sucesso. É legal, às vezes a gente vê uma coisa boba, quer ver? Colocar uma forma, né? Então uma forma geométrica que às vezes a criança curte até visualmente, mas ela ainda não pegou, dentro de uma meia. Então, porque a meia, ela dá uma sensação térmica e um acolhimento para a mão muito legal. E a hora que a gente coloca a nossa mão para puxar a meia da forma geométrica, a gente consegue encontrar mão com mão. Então, por exemplo, aquelas meinhas que a gente coloca, que ela tem como se fosse uma sapatilha, ou a meinha tradicional mesmo, a gente bota na mão. E a criança vai tentar tirar e vai começar a fazer a mão na mão, até que ela acha a mão. Então, a gente também colocar, às vezes, aquela frutinha de velcro, sabe aquela que é metade, que você pode cortar com a faquinha? Bota aquela frutinha e faz abre e fechou. Abre e fechou. E a criança ter que juntar para ter o formato. Então a gente primeiro traz a mão na mão, para depois ela começar a fazer o movimento. De novo, a gente bota estático, para depois a criança se interessar por fazer o dinâmico. Então colocar o brinquedo dentro de uma meia e a criança ter que tirar da meia, colocar velcro, colocar uma resistência que direcione esse movimento. A gente ter que tirar da meia também direciona. A gente colocar o velcro também direciona. E isso pode chamar a atenção. Às vezes a gente iluminar com uma lanterna o objeto que está ali para a criança. Então, tudo isso vai ter uma informação a mais para a criança poder querer pegar, né, esse objeto. É o mesmo princípio tem um monte de foto lá nos Estados Unidos com aquelas luzes coloridas para como é que não? Né, muita luz. Para integração sensorial, as luzes é nesse sentido também, com luzes. Também, e de fazer o contraste, Ju. Eu acho que o contraste, assim, é super interessante. Às vezes a gente coloca o brinquedo, mas, por exemplo, vai aqui, ó, atrás do celular posicionado, tem o sofá, tem a parede, tem quadro. Se eu jogar aqui um pano preto ou um lençol escuro que eu tenha e oferecer o brinquedo aqui, a criança foca no brinquedo. Entendi. Então, às vezes também eu separar plano de fundo do que eu estou oferecendo também é um super foco para a criança. Tem como se fosse uma placa de papelão que você pinta de preto. E aí você coloca na frente da criança e coloca o objeto aqui. A criança vai ter que focar nesse objeto, porque é isso que está direcionado para ela. Então a gente também tem que fazer uma investigação do que vai chamar a atenção da criança. Se é algo sensorial, se é algo visual, se é algo auditivo. Então colocar um pianinho, colocar um xilofone, que dá para a criança, né, um tamborzinho, se é o som que vai chamar. A gente identificar o canal de aprendizagem dessa criança, o canal que chama a atenção dela, vai facilitar muito essa coordenação visomotora. O que mais facilita a coordenação visomotora é a gente saber o canal de aprendizagem dessa criança.